Amém, gente. Bom dia, mais uma devocional. Vamos começar nossa devocional. Eu, Henrique, bom dia, paz. Sei lá, tá meio pra cá, né? Agora, tá bom aí. Oi, Mônica, bom dia, Mônica. Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus sempre, sempre. Ele continua. Glória a Jesus. Louvor, oração e palavra. Louvor, oração e palavra. Essa é a chave. Guarda isso, não se esquece. Louvor, oração e a palavra. E o louvor, ele tem um poder muito forte de quebrar as potestades, de quebrar as algemas, de quebrar aquele coração triste. O louvor. O verdadeiro louvor para Deus, aquele que vem lá do coração. Ele continua sendo bom. Ele continua. Você já louvou para Deus hoje? Entrega o teu louvor aí onde você está nesse momento. O louvor é um aleluia, glória a Deus, exaltar o nome do Senhor. Isso é louvar, é dar graças ao nome do Senhor. Amém, gente? Dar graças ao nome do Senhor. Mas vamos lá, vamos meditar nessa manhã sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Que lembrou aí, compartilhar, se você puder, compartilha, aperta o coraçãozinho que está aqui embaixo. Convida mais gente para chegar aqui e a gente aprender junto nessa manhã, bem? O Espírito Santo, gente, ontem nós falamos, né, sobre Jesus, sobre o que Deus fez lá em Isaías, anunciou, né, em Isaías e se cumpriu em Cristo. E aquela promessa de Cristo, ele também se cumpriu nos nossos dias de hoje, para todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, certo? E não sei se você observou, mas a passagem de ontem que nós lemos, tanto em Isaías quanto em Lucas, o início dela dizia o seguinte: o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Esse termo, ele é usado para o Espírito Santo. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos ungiu para pregoar as boas novas aos cativos, para libertar aqueles que estão presos. O Espírito do Senhor. E é sobre esse Espírito que a gente vai meditar hoje, porque Jesus, ele não está aqui conosco na terra. Mas ele disse: olha, eu vou subir ao Pai, mas fica tranquilo, eu vou enviar outro ajudador, da mesma natureza de que Cristo, para ajudar você até aquele dia da minha volta. Então o Espírito Santo, ele é Deus, 100% Deus na sua essência, na sua natureza, no seu poder. O Espírito Santo, ele é Deus. E é importante que a gente medite sobre ele nessa manhã, porque ele tem um papel fundamental na nossa vida. Muito, mas muito importante na nossa vida. E às vezes, por nós não sabermos exatamente como lidar com o Espírito Santo, muitas vezes a gente passa por situações que poderiam ser mais fáceis se nós soubéssemos como fazer o nosso relacionamento com o Espírito Santo, como manter o nosso relacionamento. Então talvez você que esteja nessa devocional hoje, talvez você tenha um problema, uma dificuldade, que você precisa desse relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa entender realmente qual o papel dele na nossa vida. Amém? E aí eu quero começar com uma passagem que está em Salmos. Uma passagem que se encontra no livro de Salmos. Deixa eu ver aqui. Diz o seguinte, Salmo 51:11. Não expulses
da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Esse salmo é um salmo de Davi, no momento ali de tristeza, no momento ali de desânimo, talvez por causa do pecado. E o primeiro ponto que você precisa saber sobre o Espírito Santo, anota isso, que isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Gente, todos nós pecamos, todos nós cometemos falhas, todos nós cometemos erros. Enquanto a gente estiver nesse corpo, nós cometeremos falhas. Mas o que não pode acontecer, e isso foi um divisor de águas na minha vida quando eu aprendi isso, é que no momento da minha falha, bate aquela tristeza, bate aquele desânimo. E a gente fica por dias se martirizando, triste, triste. E a gente se acha indigno de buscar a reconciliação com o Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ou Deus, Jesus, ele já perdoou todos os nossos pecados. Aqueles pecados que eu vou cometer ao longo do dia, que eu vou cometer amanhã, que eu vou cometer toda a minha vida. Todos eles já foram perdoados. Todos os teus pecados já foram perdoados. E o diabo quer isso, que quando a gente falha, quando a gente cometa ali uma falha, a gente fique triste, porque se a gente não nos reconciliar, se a gente não se reconciliar com o Espírito Santo, a gente vai cometer falhas atrás de falhas. Mas Deus, o sangue de Jesus, o sacrifício dele, já foi por todos os teus pecados. Isso não quer dizer que a gente vai viver na prática do pecado, mas ele vai alcançar você. Ele vai alcançar, a graça dele já nos alcançou todos os dias das nossas vidas. Cometeu uma falha hoje, pede perdão, se arrepende, pede perdão, se arrepende e se alegra no Senhor. Se alegra nele. No mesmo momento, na mesma hora. Reconhece, o Espírito Santo, ele vai te dizer, olha, você errou. Você errou nesse ponto. Reconheça que você errou, reconheça o seu pecado, peça perdão imediatamente e se alegre no Espírito Santo. Só que é difícil nesse momento a gente se alegrar, a gente orar. Sabe o que você faz? Pega um hino, um louvor, e começa a cantar para alegrar a tua alma. Hino, louvor, louvor atrás de louvor, até você se alegrar de novo. Mas não deixa para o outro dia, não fica se martirizando porque você errou. É isso que Davi está dizendo aqui, não expulse de mim a tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Não existe isso de nós vivermos nos martirizando, isso é coisa do diabo na nossa mente. Cometeu um erro, cometeu uma falha, reconhece, o Espírito Santo ele vai te dizer. Reconhece, se arrepende, muda de caminho e começa a louvar a ele, até o teu espírito se alegrar de novo. O teu espírito, porque o Espírito Santo, ele é alegre, não existe tristeza no Espírito Santo, mas o nosso espírito, o espírito humano, ele se entristece, porque entristeceu o Espírito Santo. Mas o louvor vai unir novamente a tua alma, o teu ser com o Espírito do Senhor. Amém? É importante nós começarmos por esse versículo, porque eu sei que é algo que pesa muito e pesava muito para mim. Quando eu pecava, quando eu cometia algum erro, eu ficava, gente, muito tempo. Poxa, eu errei de novo, pequei de novo, Senhor. Mas o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos alegrar e de nos ajudar. Amém, gente? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Eu quero meditar também com você em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Freitas, oficial, seja bem-vindo. João, capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a você outro consolador, que nunca deixará vocês. Dois versículos, João 14, 15 e 16. Dois versículos que são muito fortes. E é neles que eu quero meditar com você hoje, para que você, a partir de hoje, se você ainda não entende o significado do Espírito Santo na nossa vida, você passe a entender. Dois versículos. Se vocês me amam, obedecerei os meus mandamentos. Esse é um ponto que a gente medita bastante aqui nessa devocional todos os dias.
A bênção do Senhor, ela vem no obedecer. A prosperidade de Deus é bíblico. A prosperidade vem para quem obedece. E prosperidade aqui eu não estou falando apenas de finanças, tá, gente? Quem me acompanha já sabe. Prosperidade financeira, emocional, espiritual e material. Quando a gente obedece a Deus, essas 4 áreas nas nossas vidas, elas fluem. Prosperidade, ela vem pelo obedecer. Então, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo, nesse momento o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de mim e de você. Amém? Vocês sabem disso, o Espírito Santo habita dentro de você. Agora imagina isso, você ter Deus dentro de você. Como é que pode, na nossa natureza pecaminosa, sabe, habitar um Deus santo? É porque quando nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador, o sacrifício dele na cruz, o sangue dele, nos lava de toda impureza e todo pecado e nós nos tornamos santos nele. Nós nos tornamos santos nele. Ele nos torna puro. Amém, gente? E aí o Espírito Santo agora passa a habitar dentro de nós. Então, nesse momento, nós estamos dizendo assim, Cristo, eu te amo. Jesus, eu te amo com toda a minha vida. Eu nego a mim mesmo. Eu nego a mim mesmo, eu nego a minha própria natureza para a partir de hoje viver o teu propósito na minha vida. Só que interessante que quando a gente recebe Jesus como Salvador, essa chama está muito forte na nossa vida. A chama de amar a Cristo, de viver algo novo, de viver algo extraordinário é muito forte na nossa vida. Talvez você lembre dos teus primeiros dias na presença do Senhor. E você talvez recorde que poxa, como era bom os primeiros dias. Como foi bom sentir a presença de Deus pelas primeiras vezes. As vezes que você se alegrava na presença do Senhor. Volta à tua lembrança. Lá no teu primeiro amor, nos teus primeiros dias, na caminhada com Cristo. Esse amor, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A gente precisa viver uma vida de obediência. Não quer dizer que a gente não erre, gente. Não quer dizer que a gente não vá ter falhas. Mas é eu decidir no meu coração viver uma vida de obediência, de negar a mim mesmo, de negar as coisas do mundo e dizer, eu vivo para Cristo. É uma decisão sua. É uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Lembra, Mateus 6 fala que cada dia tem o seu próprio mal. E muitas vezes esse mal vem para tentar a nossa fidelidade a Cristo. Mas a nossa decisão é, eu permaneço fiel ao Senhor. Eu permaneço fiel ao Senhor. Amém? E aí a gente passa agora a seguir, obedecer o que a Bíblia nos ensina, o que Cristo nos ensina. Viver uma vida de fidelidade ao Senhor. E aí entra no versículo 16, isso Jesus falando, entra no versículo 16, que é do Espírito Santo. E disse, mestre, agora o que vai ser da gente? O que vai ser das nossas vidas sem o Senhor? E aí Jesus disse, olha, eu pedirei ao Pai. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro Consolador. Eu quero ler para vocês esse versículo na versão ampliada, que diz o seguinte, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E o Consolador aqui também é conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e companheiro. Isso é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Aí eu te pergunto, você precisa de quê? De um conselheiro? Você precisa tomar boas decisões? Então você precisa de um conselheiro? Você precisa de conselhos para saber que caminho trilhar na vida? O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, ele é o teu conselheiro. Lembra, ele está aí com você, é só você meditar e conversar com ele, sentir ele na tua alma. Sentir o Espírito Santo na tua alma. Conselheiro. Está passando por dificuldades, está passando por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Ele é o teu ajudador. O Espírito Santo é o teu ajudador. Pede ajuda a Ele. Lembra, Filipenses 4:6 diz que as nossas necessidades,
devem ser conhecidas diante de Deus. Você deve falar para Ele. O Espírito Santo, ele quer ouvir você falando. Espírito Santo, eu estou com dificuldade nessa área, eu estou com dificuldade nesse problema. Me ajuda. Me ajuda. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar. É o ajudador. É o intercessor, alguém que intercede por você diante de Deus. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, ele intercede, ele leva a Deus as nossas necessidades, as nossas súplicas. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. Sabe, gente? Às vezes pessoas nessa terra, elas tramam o mal contra mim e contra você. Contra mim e contra você. Injustiças, injúrias. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo, através de outra pessoa, vai entrar em tua defesa. Vai entrar em tua defesa. Eu lembro muito bem que uma vez, 2009, 2010, eu fui demitido injustamente. 3 pessoas no meu trabalho levantaram um falso testemunho contra a minha vida. Chegaram lá para o dono da empresa e disseram: "Olha, o Wellington fez isso, isso e isso." E eu sabia que eu não tinha feito, mas fui demitido. Naquele mesmo dia, isso foi no sábado, naquele mesmo dia, à tarde, eu fui para o meu quarto, tranquei a porta do quarto, comecei a chorar, comecei a entregar a minha situação diante de Deus. Naquele dia eu comecei a: "Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a clamar por Ele, a clamar pela ajuda dEle, pela intercessão dEle, para que Ele viesse advogar em meu favor." E deixa eu te dizer, toda a situação ela foi revertida, toda a situação foi esclarecida, e o Espírito Santo, ele advogou por mim naquela causa. E eu voltei, fui reintegrado no trabalho. Mas o Espírito Santo, ele é o meu e o teu advogado. Quantas vezes, sem nem você saber, pessoas falam sobre mim, sobre você. Levantam falso testemunho sobre mim e sobre você. E o Espírito Santo, ele está ali todos os dias advogando por nós. Nos guardando a nossa idoneidade. Mas você precisa estar nesse amor, enraizado nesse amor e nessa obediência. Bom dia, Neubert. Bom dia. Ele também é o nosso fortalecedor. O Espírito Santo é quem nos fortalece. O Espírito Santo é quem nos fortalece. Quantas vezes eu estou fraco, desanimado? Tu, Elton? Sim, gente. Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, de desânimo. Quantas vezes a minha esposa vem com uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, e aí o Espírito Santo me alegra outra vez, me dá forças para continuar. Vocês sabem, eu já tentei parar com essa devocional, já quis parar. Isso é o desânimo da alma, do espírito. Diante das dificuldades, quando a gente para olhar para as dificuldades e não para Deus, a gente quer parar. A gente quer parar em nossos projetos. Talvez você queira parar hoje um projeto que você está planejando. Pede ajuda ao Espírito Santo, ora a Ele, pede o direcionamento a Ele. Ele é o nosso fortalecedor, é quem renova as nossas forças a cada dia. E Ele é o nosso companheiro. O Espírito Santo, Ele é o teu companheiro. Em todas as horas que não te deixa. Às vezes a esposa não está presente, às vezes a gente não tem aquele afeto, carinho que a gente deseja. Às vezes a gente briga no casamento, no relacionamento. Faz parte. Mas o Espírito Santo sempre vai estar com você. O Espírito Santo, ele é o companheiro de todas as horas. E aí o versículo termina: a fim de que esteja sempre convosco. Que nunca deixará vocês. Nunca deixará você. O Espírito Santo nunca vai deixar você. Nunca. A menos que você decida fechar a porta para Ele. E a gente decide fechar a porta para Ele quando a gente olha para as coisas deste mundo. Quando a gente deixa o pecado tomar conta de nós. Nós estamos fazendo assim, ó, fechando a porta e dizer: Espírito Santo, fica aí do lado de fora. Por isso que eu comecei essa mensagem falando sobre o pecado.
Todos os nossos pecados já foram perdoados. Não existe razão, motivo para ficarmos martirizados pelo nosso pecado. Devemos nos arrepender, mudar de direção e se alegrar no Senhor, porque o Espírito Santo sempre estará com a gente. As coisas difíceis, elas se tornam mais difíceis quando nós tentamos fazer pela nossa própria força. As coisas difíceis se tornam mais difíceis quando nós tentamos fazer pela nossa própria força. Eu aprendi algo interessante. Eu sou uma pessoa que tem muitos projetos, muitos sonhos, planejo bastante e procuro executar bastante. E o Espírito Santo, ele é o fruto, ele é que nos mostra o fruto, certo? E algo que eu aprendi é, se não está tendo frutos, é um sinal de que Deus não está naquele projeto. Se não está tendo frutos, algo que eu estou fazendo nesse mundo físico de negócios, talvez seja porque Deus não esteja naquele projeto. Mas por que tu está falando de fruto? Porque o Espírito Santo é como se fosse uma árvore na nossa vida. E ele tem frutos. E a gente vê isso em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Gálatas 5:22. Se você tem realmente o Espírito Santo de Deus na tua vida, você precisa começar a desenvolver essas habilidades. Habilidades do Espírito Santo. Amor, gente. Amor. Amor, alegria. O Espírito Santo, ele não existe ódio naquele que habita no Espírito Santo. Não existe tristeza. Não existe falta de paz. Mas no Espírito Santo existem todas essas habilidades. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. Procura, olha para dentro de você. Olha para dentro de você e tenta entender como que está a tua vida hoje. Começa a cultivar o fruto do Espírito na tua vida. Ser uma pessoa mais amável. Procura cultivar a alegria, a verdadeira alegria do Espírito Santo, a felicidade. Precisa estar em paz em todas as situações. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Cristo disse isso para mim e para você. Então não há razão pela qual a gente viva sem paz, atormentado. Ora ao Espírito Santo para que repreenda isso na tua vida em nome de Jesus. Você precisa viver em paz. Precisa viver feliz. Felicidade do Espírito Santo. Paciência, bondade, ser uma pessoa misericordiosa e fidelidade ao Senhor. Pois, veja, o reino de Deus não é bebida nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça do Senhor é justamente os frutos do Espírito. É eu amar ao próximo como a mim mesmo. É eu me colocar no lugar do outro. É eu ser uma pessoa justa. Não na justiça do mundo, onde se você roubar, você tem que pagar. Se alguém me maltratar, na justiça do mundo, vou maltratar também. Se alguém falou mal de mim, eu vou falar mal dela também. Essa é a justiça do mundo, mas a justiça de Deus é inversa a isso. Se alguém falar mal de mim, eu vou orar por aquela pessoa. Se alguém me saquear em algo, eu vou orar pelaquela pessoa. É dar a outra face, igual Jesus disse. Essa é a justiça de Deus. É a paz, a alegria do Senhor. Esse é o reino de Deus. E aí, Efésios 4:30 diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Existe um selo na minha e na tua vida. E no dia que Jesus voltar, Jesus voltando hoje, o selo vai ser o Espírito Santo dele. Aqueles que tiverem o Espírito Santo de Deus dentro dele, é o selo
da redenção. Então cultive isso. Cultive esse relacionamento com Deus. Cultive esse relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o teu amigo. Ele está sempre com você. Essa devocional ela só é possível porque o Espírito Santo está aqui, atuando na minha vida e na tua vida. Essa devocional só é possível porque o Espírito Santo nos convida todos os dias, te convida todos os dias a estar aqui, sendo alimentado e fortalecido nessa palavra. Nessa palavra a gente não fala outra coisa a não ser a mensagem do reino aqui. Então busque se fortalecer no Senhor, se fortalecer na sua presença, no seu Espírito Santo. Seu Espírito Santo, mas busque, cultive um bom relacionamento com o Espírito Santo. Convide Ele em todos os momentos da tua vida. Ele está comigo e com você em todos os momentos, mas nós precisamos cultivar isso. Interessante que o Neubert sabe dessa história. Nós trabalhávamos em uma empresa e chegou uma pessoa perguntando sobre a confraternização. Diz, não, a confraternização de ano novo vai ser em tal lugar e tal. E aí eu perguntei, mas esse lugar eu poderia levar minha família? Ele disse, não, é só para funcionário. Eu disse, não, eu sei, mas é um lugar que eu poderia ir com a minha família. Porque se é um lugar que não cabe, a minha família não me cabe. Se é um lugar que eu não poderia, em hipótese alguma, pensar ou imaginar e levar a minha esposa, a minha filha, esse lugar não me cabe. Da mesma forma é o Espírito Santo, gente. Aonde você está indo, onde você está colocando os teus pés, o Espírito Santo está indo com você. As rodas de amizade que nós estamos formando, que nós estamos parando para conversar. O Espírito Santo está com a gente naquela roda de amizades. Então, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é o selo da nossa comunhão com Deus. Se Jesus voltar hoje e o Espírito Santo não estiver dentro de você, infelizmente, você não será arrebatado com o Senhor. Porque ele é o selo. O Espírito Santo, ele é a marca de que Jesus, o sacrifício de Jesus, está valendo para mim e para você. O Espírito Santo é a marca de que o sacrifício está valendo para mim e para você. Quando a gente quando a gente quer desistir, a gente está desistindo na mente. É uma decisão que a gente está tomando, dizer, olha, eu vou parar, está muito difícil. Você está tomando a decisão na mente. Mas antes disso, convida o Espírito Santo. Convida ele todos os dias. Renova a tua aliança com ele todos os dias. Faz uma renovação de votos com o Espírito Santo, com o Senhor, todos os dias. Senhor, eu te recebo como Salvador da minha vida hoje, como Salvador da minha alma hoje. Renova em mim, Senhor, o primeiro amor, renova em mim o fogo do Espírito Santo todos os dias. Escolha viver uma vida de relacionamento com Deus. Amém, gente? 2 Coríntios 1:22 diz o seguinte, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor que nos ensina isso. O Espírito Santo nos selou, gente, como propriedade. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos selou com o seu Espírito Santo. É uma garantia. O Espírito Santo é uma garantia do que há por vir em nossas vidas. Não é o pecado que nos tira. Deixa eu ler aqui para você, Romanos 8. E aí a gente finaliza com essa passagem, uma das passagens mais lindas. E essa passagem ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito. Não é o pecado que nos separa de Deus. Porque o sacrifício de Cristo, ele já perdoou todos os nossos pecados. Romanos 8, no versículo... Deixa eu ver aqui. Pronto. Romanos 8, no 31, diz o seguinte. Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto essa? Se Deus está ao nosso lado, quem pode estar contra nós? Ou seja, se Deus é conosco, quem será contra nós?
visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará de graça todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem te torna justo. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa, e agora está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Cristo é quem intercede por mim e por você. Se Deus é por mim, se Deus é por você, quem vai se levantar contra, gente? Quem vai se levantar contra nós? Amém? Essa é a devocional de hoje. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, consolador, advogado, conselheiro. Fala com ele nessa manhã, entrega outra vez a tua vida a Cristo. Renova esse voto, essa aliança com o Senhor hoje. Amém, gente? Espero de verdade que essa palavra tenha tocado ao teu coração. Amém? Vamos orar. Se alguém tiver algo a comentar, só colocar nos comentários. Se não, vamos orar e entregar o nosso dia, a nossa devocional ao Senhor. Amém? Pai, te agradecemos por mais este dia, te agradecemos por mais essa palavra, essa devocional abençoada que o Senhor tem nos concedido. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos alegrar, nos fortalecer, nos ajudar diante de todas as situações. Espírito Santo, que Tu possas renovar a chama, Senhor, do primeiro amor em nossas vidas. Que possamos viver um dia após o outro para Ti, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nós Te louvamos, Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente? É isso, devocional de hoje. O Espírito Santo. E não se esquece, nós estamos em um movimento de 100 por 1. Então, leve essa mensagem para alguém hoje. Leva essa mensagem que você ouviu hoje. Compartilha ela com alguém. Você só precisa compartilhar essa mensagem com uma pessoa. Uma pessoa e convidar. Convida mais uma pessoa para estar aqui amanhã. Manda um link, avisa, olha, amanhã tem uma devocional. 7 horas, uma bênção de Deus para a nossa vida. E aí você convida uma pessoa, 100 por 1, esse é o nosso movimento. Amém? Nos encontramos amanhã, 7h02, oração, louvor e palavra. Oração, louvor e palavra. É isso que a gente precisa para ter uma vida vitoriosa no Senhor. Beijo, gente. Nos vemos amanhã, 7h02, aqui no Instagram. Não tá fechando. Ih, ó, tá vendo? Não é para não sair. Glória. Gente, se alguém quiser comentar, fica à vontade, tá? Eu tô tentando fechar a live e não tá fechando. Tá travado. Glória a Deus. Tá vendo? Diante das dificuldades, o que é que a gente faz? Mantenha calma. Mantenha calma. Não tá saindo. Literalmente travado. Não tá fechando. Nunca vi isso na vida. E agora? Já foi, tá travada a tela.